Code Review. Tava pensando aqui que atire a primeira pedra quem nunca ficou com aquele friozinho na barriga depois de criar um PR, esperando só os comentários que iriam vir naquele código que é uma gambiarra, digamos assim, né? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, já comenta aqui. Mas esse processo de Code Review ou revisão de código é uma etapa fundamental do processo de desenvolvimento de software. Hoje a gente vai entender o que é o Code Review e como que você pode retirar insights valiosos para que você consiga crescer dessa experiência, o que funciona e o que não funciona num time. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou a Carol Tequita, esse é o meu canal, a Tequita Dev, eu sou engenheira de software sênior, tô aqui toda semana compartilhando dicas de tecnologia, de programação. Se você é programador, se você quer se tornar um programador, eu acredito que sim, por isso que você tá assistindo esse vídeo aqui. Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar. A única coisa que eu peço pra gente ir direto ao assunto é que se você gostar desse conteúdo, que você me apoie de alguma forma, aí você pode curtir, você pode comentar, qualquer coisa tá ajudando. Agora, se você já é raiz do canal, já sabe, né? Deixa aquele comentário maroto pra dar aquela engajada no vídeo, combinado? Pois é, galera, quando a gente fala em desenvolvimento de software, o processo de Code Review, ele é muito importante quando a gente fala também em qualidade de software. Mas não só isso, porque eu acho que essa etapa, ela vai além disso, ela vai além do projeto em si e vai ajudar também na sua construção profissional. Vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a aprender se você fizer isso da forma correta. Então vamos lá, só para nivelar o assunto, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão começando do zero aqui, que me seguem aqui no canal, eu vou explicar um pouquinho o que é esse processo de Code Review. Agora, se você já sabe o que é isso, você pode pular para a próxima etapa. Eu vou até deixar os capítulos aqui no vídeo para que você consiga ir para o ponto certo que você quer assistir. Já aceitando as críticas que muitas pessoas falaram, poxa Carol, você enrola muito para falar, mas não, galera, eu tenho que fazer uma introdução para poder nivelar o conhecimento. Nem todo mundo tem o conhecimento que você tem. Então, se você tem o conhecimento, já sabe o que é Code Review, você pode pular, porque tem muitas informações mais avançadas ali pra frente do vídeo, tá? Mas Code Review, vamos lá. Você, quando você trabalha num projeto que tem um projeto equipe, na verdade, né? Você cria o seu código ali, você faz uma cópia do projeto. Depois que você terminou a sua tarefinha ali, você tem que unir. Você tem que conseguir enviar as alterações que você fez ali pro projeto em si, né? Então, quando a gente fala de versionamento, você vai criar uma branch, você vai criar o que a gente chama de pull request, né? Ou merge request, dependendo ali de qual ferramenta de Git você tá utilizando. Mas você vai criar, na verdade, uma solicitação para mergear, para poder ali combinar o código que você alterou com o código do projeto, porque até então o que você tem é apenas uma cópia sua de trabalho. Nesse processo que a gente fala do pull request, quando você pede a solicitação, é aí que acontece o processo de revisão de código ou Code Review, ou seja, os seus colegas de time vão olhar o seu código, vão analisar o seu código, vão aprovar ou não. Cada time vai ter a sua regra específica, que vai ser um acordo do time. Então, tem times que vão exigir pelo menos 2 aprovações para que o seu PR seja mergeado ali na branch principal do projeto, na branch developer, etc. Depende ali do Git flow. Ou tem times que vão exigir 3, tem times que vão exigir apenas 1, depende ali do acordo do time, mas esse é o momento onde as pessoas vão olhar o seu código e vão entender, não, sim, esse código pode ser mergeado lá, e eles vão aprovar, comentar, exigir alterações ou não. Então é um momento de análise ali. Por que isso é tão importante? Nessa etapa você tem a possibilidade de encontrar bugs previamente, então alguém com mais experiência vai olhar o seu PR e falar assim, não, acho que isso aqui pode dar problema em outra parte que eu tenho mais conhecimento aqui, eu acho que esse código ali pode ser problemático ali na frente. E não só que tem mais experiência, tá? Às vezes a pessoa ela tem mais informação em determinado contexto do que você. De repente você está trabalhando em uma regra de negócio, ela vai identificar ali que isso poderia dar problema. Então é um momento muito importante quando a gente fala em qualidade de software para identificar esses problemas de forma prematura, identificar esses bugs, né? E não só isso, tá? Nessa revisão de código, a pessoa que está analisando o seu código tem a possibilidade de sugerir melhorias e principalmente falando de padrão de projeto. De repente você escreveu um código que funciona, mas não está na arquitetura do projeto, está usando um design pattern que não é um design pattern que é utilizado ali no projeto. Então é a oportunidade do time sincronizar em relação aos seus objetivos também e padrões para que você consiga ter uma consistência maior no seu projeto. E é justamente por ser um momento de análise, onde as pessoas vão estar olhando o seu código, que muitas pessoas têm vergonha, têm medo, né? Poxa, Code Review parece um pesadelo, é a hora que todo mundo vai olhar o que eu fiz e colocar o dedo ali e dar a sua opinião. Mas eu acho que é importante você tirar essa visão que você tem desse processo e começar
começar a pensar nas possibilidades que você tem, do quanto isso pode ser enriquecedor. Por quê? Porque em uma análise de código, você pode realmente receber feedbacks que são valiosos e que você não poderia ter esse feedback em momento algum. Então é o momento que você tem para crescer. Então se alguém olhou o seu código e sugeriu uma melhoria, não veja pelo lado de que, poxa, meu código está ruim, mas veja pelo lado de que, cara, eu posso aprender uma coisa nova e eu posso melhorar o meu código. Meu próximo PR já vou fazer isso de uma forma melhor. E assim você vai evoluindo. E não só isso, não tô falando só do lado da pessoa que tá tendo seu código revisado, mas você também pode aproveitar esse processo para aprender muito. Então você, hoje, principalmente se você está iniciando, né? Porque tem essa coisa de, poxa, eu sou júnior, não posso agregar ali nesse processo, porque tem outras pessoas com mais experiência do que eu. Mas crie o hábito de revisar o código dos seus colegas, por mais que eles sejam mais experientes do que você. Porque esse hábito também vai fazer com que você aprenda. Então, quando você vê a implementação de um colega que utiliza ali um design pattern diferente, que utiliza uma abordagem diferente que você nunca tinha visto antes, você pode também aprender com esse processo. Então, code review não é só para você comentar e colocar defeito no código do outro. Na verdade, não é pra isso, tá, galera? É pra garantir a qualidade do software. Mas também é a oportunidade de você aprender. E uma coisa que eu gosto de fazer em code review, que poucas pessoas fazem, e aí já vai a dica, é também elogiar. Quando eu vejo uma coisa muito legal ali no código da pessoa, eu faço questão de elogiar, porque eu acho que cria aquele sentimento positivo ali no time. Então já vai a dica pra você também dessa prática no seu time. Teve até um time específico que eu trabalhei, que o Tech Lead falava que todo mundo tinha que revisar o código, mesmo se não fosse a sua expertise. Por exemplo, eu trabalhava com iOS, eu poderia revisar um código de back-end. No começo eu achei estranho, falei assim, cara, que estranho, porque eu não tenho expertise, como que eu vou poder revisar? Mas eu posso dizer para vocês que código é código, né? Programação é programação, então você vai entender o que está sendo feito ali e você vai acabar aprendendo muito. Então, nesse processo de revisão ali, para revisar um código que eu não tenho tanta familiaridade assim, eu acabei aprendendo muitas coisas. Então, já vai essa outra dica para você não ficar só preso na sua expertise, na sua especialidade. Esse também é um momento que você pode usar para aprender coisas novas. Eu tava dando uma olhadinha no Medium e eu achei um artigo bem interessante, um manual de etiqueta de code review com boas práticas sobre o que funciona e o que não funciona. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês, a gente vai ler e analisar isso juntos. Então, esse é o artigo que eu tava lendo, tá, galera? Ele tá traduzido pra ficar mais fácil, então pode ser que a tradução seja literal, assim, pra vocês, mas ele tá em inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, ele é como se fosse um manual de etiqueta do desenvolvedor moderno ali, com boas práticas, que eu achei ele bem legal. O primeiro ponto que ele traz aqui é prioridade máxima, né? As opiniões sobre isso podem variar, mas a maneira como eu vejo é da perspectiva da equipe. Uma solicitação de pull request é uma tentativa de realizar um trabalho e movê-lo para o próximo estágio. Esse ponto é realmente muito importante, tá? E nem todo time tem a prioridade que deveria para esse processo. Então acontece muito de você criar um PR, ficar o PR morto lá, as moscas, e você ter que mendigar a aprovação. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Fala sério, comenta aqui, eu quero saber. Então, é muito comum isso acontecer, porque eu acho que talvez as pessoas não tenham essa noção da urgência, né? Poxa, a pessoa precisa dessa aprovação para seguir para a próxima etapa. Então, se as pessoas não dedicarem um tempo por dia para revisar esses PRs, a esteira de produção ela para. Então, acho que esse alinhamento é super necessário nas equipes, né? Em muitas equipes que eu trabalhei, tinha justamente esse acordo de time, você tem que começar o dia revisando os PRs, para que a gente não fique com um monte de pull request lá esperando revisão de código, porque sim, a revisão do código ela pode ser um processo demorado, não deve ser, mas pode ser que aconteça, dependendo de quantas alterações você faça. Aí já vai uma boa prática bem importante aqui, tá? Pensando que a pessoa vai ter que analisar o seu código, é uma boa prática que você quebre ali a sua implementação em PRs pequenos. Então, se eu tô fazendo ali uma implementação de, sei lá, 100 arquivos, poxa, será que eu não consigo quebrar esse PR e fazer pequenas implementações para que as pessoas consigam revisar com maior facilidade? Vou confessar para vocês que quando um PR passa de 100 alterações, já é muito difícil de você analisar sem perder o contexto. Então, até para analisar e revisar fica difícil. Então, é uma boa prática do desenvolvimento fazer entregas contínuas e pequenas, para que a equipe consiga revisar de fato, né? Não vai mentir para mim que você lê todo o código quando o PR é gigantesco. Quando o PR é gigantesco, paciência, tá? Paciência. Mas prioridade máxima, esse é um ponto importante. Ter isso como regra na sua equipe, né? E entender isso também, tá? Por mais que a sua equipe não leve a sério essa questão de PR, você como desenvolvedor, você tem sim que dedicar um tempo para fazer revisão de código. Não só pela questão da prioridade máxima, mas por isso que eu te falei, né? O processo de revisão vai te ajudar a amadurecer e a crescer como desenvolvedor, né? Então, se você tiver isso como prioridade sua,
como desenvolvedor, isso vai ser importante também. E aqui no artigo ele fala sobre aprender a quebrar o seu próprio fluxo para ajudar a equipe a ter sucesso, né? Para fazer com que você consiga ajudar melhor o seu time. Então, poxa, entender justamente esse nível de prioridade, por mais que você esteja imerso ali no seu trabalho, entender que um PR é um PR, as pessoas precisam dar atenção para isso, né? Vocês já estão ligados na super novidade aqui do canal, que é o nosso curso introdutório ao desenvolvimento iOS, que já tá aqui no canal gratuitamente, onde a gente vai desenvolver um aplicativo do zero. Esse conteúdo só foi possível aqui com o apoio da Backfront Plus. E nesse curso, o legal é que você vai entender se faz sentido ou não a carreira mobile para você, é o seu primeiro contato com desenvolvimento mobile. Se você quiser se tornar um programador mobile, eu super recomendo a Backfront Plus, que é uma plataforma onde você vai encontrar todos os conteúdos que você precisa do zero ao profissional para atuar como desenvolvedor mobile nesse mercado de tecnologia. Lá você vai encontrar iOS, Android, módulo específico ali de entrevista, soft skills, tudo que você precisa mesmo para ser um profissional diferenciado aí no mercado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Backfront Plus e garantir um desconto exclusivo, é só acessar o link na descrição e meu cupom de desconto. O outro ponto que ele traz aqui é torne-o significativo. Olha, eu admito que já desci de mensagens como LGTM, looks good to me now, acho que é isso, e good enough for now, ou seja, você tá vendo um PE que, por exemplo, ele não tá 100% com o que você achava, mas você só fala assim, tá bom por agora, tipo assim, deixa passar e vai, né? Por outro lado, ele fala aqui, né, esse não é o melhor lugar para você escrever ali uma bíblia, né, pra você escrever um livro inteiro de argumentações e tal. Ele até fala aqui embaixo, sem debates, por favor. Na maioria das vezes, uma frase bem construída é suficiente para uma revisão significativa de code review. Eu acho que talvez as pessoas tenham a impressão de que se elas não deixarem comentário, algumas pessoas, tá, não todo mundo, se elas não deixarem comentário, é como se elas não estivessem revisando. Não necessariamente você tem que deixar um comentário quando você simplesmente não tem algo relevante para colocar ali. Então, e nesse ponto que ele falou dos debates também é muito importante. Eu já vi isso acontecer muito, tá, galera? Eu acho que code review também é um processo de ser ali um pouco mais objetivo no que você quer dizer. Eu acho que se você tem um ponto que exige um debate, é muito mais fácil que você converse com a pessoa que escreveu aquele código, você bata um papo com essa pessoa do que trazer um debate inteiro ali para um code review que acaba atrapalhando o processo, porque as pessoas vão olhar aquela discussão ali inteira. Eu já vi muitas pessoas não revisarem o código quando tem debates muito grandes ali, porque elas simplesmente acham que não podem agregar nada naquela discussão. Isso acontece bastante também. Então, acho que um ponto importante é não trazer debates ali para o code review. Se um código realmente está problemático no sentido de, poxa, tem um problema muito grande, eu prefiro conversar com a pessoa para poder entender do que fazer essa comunicação truncada ali. Você pergunta uma coisa e você se comunica de uma forma que não é objetiva, aí a pessoa vai responder, aí ele vira um chat quando na verdade não é essa a ideia do code review, é que você seja objetivo. E um ponto que eu acho muito importante aqui, tá, galera, é ser objetivo e claro no que você vai falar. Então, poxa, você tá vendo o código ali, isso aqui não está bom porque vai contra as práticas da arquitetura limpa. Vamos lá, você comentou isso aqui no código da pessoa. Muito subjetivo. Em que sentido você tá falando aquilo, né? Será que você não pode dar um exemplo de como você poderia melhorar o código? Como que você faria se fosse você escrevendo aquele código? Muito mais fácil, porque a pessoa vai olhar o que você sugeriu e vai conseguir assimilar melhor e a gente não cria aquele debate gigante ali. Então, eu gosto de ser objetivo. Se eu tenho uma sugestão, se eu acho que poderia ser feito de uma forma que eu tenho a visualização do que seria, eu busco dar a informação de forma mais objetiva, não colocar bibliografias lá para que a pessoa vá atrás da informação, perca seu tempo lá tentando adivinhar o que é que você quis dizer com o seu questionamento, com a sua filosofia ali naquele comentário. Então, acho que vamos ser sensatos, vamos ser objetivos, porque é justamente como a gente falou, é um processo de prioridade, né? Então, tendo a prioridade, que é uma etapa fundamental, pensando para seguir para o próximo passo, você também tem que colaborar nesse sentido do seu objetivo. E aí ele fala que debates filosóficos sobre relações públicas são um sintoma de engenheiros imaturos e de uma má cultura de engenharia. Pegou pesado aqui, né? Mas eu também concordo um pouco. Acho que tem muitas pessoas que talvez querem mostrar a superioridade, né? Coloca aquela comunicação ali, toda filosófica, quando na verdade ali é um momento de praticidade, galera, menos ego e mais pensar ali no time, pensar no produto. Então, acho que esse é um ponto muito importante também. Tenha estratégia, né? Aqui ele fala de alguns pontos ali para que você consiga fazer esse fluxo realmente fluir bem ali no seu time. Aí ele traz algumas ideias. Certifique-se de ter um canal no Slack ou Teams, dependendo da ferramenta que você utiliza, onde as pessoas consigam ver os novos PRs que precisam ser aprovados. Dar visibilidade
visibilidade para os PRs é muito importante. Tem até alguns boots que você pode utilizar ali do GitHub, ou independentemente do que você está usando, para dar justamente uma alerta se tem ali um PR que está muito tempo esperando por review, né? Para que você não tenha ali uma tarefa presa no processo porque as pessoas simplesmente esqueceram de revisar o código. Outra dica que ele dá, que eu achei interessante aqui, é para aguardar a pipeline terminar, né? Passar ali, rodar os testes para que você veja se realmente aquele código passou nos testes. Que muitas vezes o código parece bom, mas se o teste falhar, a pessoa vai ter que fazer alterações e aí você vai ter que, consequentemente, talvez revisar isso de novo, dependendo da alteração que a pessoa tem que fazer para passar ali no set. Então, eu sempre espero passar para ver se os testes vão passar, para que você possa revisar com tranquilidade, sabendo que, enfim, pelo menos uma etapa da qualidade ali tá garantida. E outro ponto muito importante que eu acho aqui é não revisar código que tá marcado como work in progress. Se a pessoa colocou work in progress no seu pull request, é porque ela tá trabalhando naquele pull request. Então, muitas vezes ela tem que criar um PR para que algum colega de time veja o seu código, né, tenha mais visibilidade, mas ela não quer que as pessoas estejam lá revisando ainda porque não tá pronto. Então, se você vê um pull request que tá escrito ali WIP, Work in Progress, né, ou seja, trabalho em progresso, você não vai revisar aquele código, vai esperar ele tá pronto para revisão. Esse é um ponto, assim, de verdade, galera, é um bom senso, porque eu já vi isso acontecer, né, e de muitas pessoas levarem respostas desaforadas porque revisaram um PR que tava em WIP. Então a pessoa avisou que tava em WIP, o outro foi lá e comentou e acabou levando uma resposta desaforada justamente porque não era o momento de revisar ainda. Então já vai a dica. Outro ponto importante que ele falou aqui é: se tudo parecer bem, mas olhar apenas pro código não for suficiente para sentir confortável em aprovar, execute o código você mesmo localmente em uma sandbox para que você entenda, né, se você vai aprovar ou não. Esse é um ponto muito importante, especialmente se você tá lidando ali com questões de interface, que às vezes olhando pro código você não tem certeza se tá realmente como deveria estar, né? Ou não só isso, se é uma implementação um pouco mais complexa, que envolve várias camadas, você quer ter certeza de que aquilo tá funcionando, enfim. Porque afinal, se você aprovar um pull request, você também tá compartilhando da responsabilidade, isso é sempre bom se atentar para isso, né? Esse processo de revisão de código também é uma forma de você compartilhar a responsabilidade ali sobre aquele código. Ou seja, se você criou um bug, o bug não é só seu, o bug é seu e de todo mundo que revisou e aprovou o seu código, porque a partir do momento que o seu código é revisado, a responsabilidade também é compartilhada pelo time, para que o time também sinta esse pertencimento sobre o código. Outro ponto super relevante que ele fala aqui é usar as opções corretamente, né? Quando você tem um pull request, você tem a opção de aprovar, né? Poxa, realmente está 100%, aprova ali, você pode aprovar. E com a sua aprovação, dependendo das regras, a pessoa já tem permissão para mergear aquele PR, né? Você tem a opção também de comentar, então você pode fazer comentários ali em relação a dúvidas que você tem ou sugestões que você tenha. E você tem a opção também de solicitar alterações. Eu sempre fico um pouco confusa nesse comentar ou solicitar alterações, mas eu uso uma regrinha que, pelo que eu vi aqui, é o que também ele indica nesse sentido, né? Eu só recorro a solicitar uma alteração, de fato, só recorro a essa opção quando eu vejo que é uma coisa muito grave que não pode ser mergeada. Então, aquilo ali, cara, se mergear vai dar problema. Então, quando é uma coisa que não pode passar ali, independentemente se outra pessoa aprovar, aquilo tem que ser alterado, eu solicito a alteração, porque fica lá, solicitada a alteração, né? Agora, se é um ponto de debate, se é, sei lá, um ponto de melhoria e tal, que mesmo assim o PR poderia passar nesse sentido, ele poderia ser aprovado, eu uso os comentários, né? Então, eu gosto de fazer essa separação, pelo que eu vi aqui, é o que ele também indica. Então, concordamos que é uma boa prática, porque, pelo menos para mim, o sentimento de solicitar uma alteração é uma coisa muito, tipo, solicitei uma alteração, você tem que fazer aquilo. E na maioria das vezes, um comentário, ele ainda exige um debate para você entender se realmente aquela alteração é necessária ou não. Você tem que dar a chance da pessoa replicar e tal. Então, enfim, nesse ponto também tem o bom senso. O último ponto que ele fala aí é aceitar a responsabilidade, assim como eu disse, né? A revisão do código é compartilhar a responsabilidade. Você, quando você tá dando a sua aprovação lá, você não pode dar uma aprovação na broderagem. Você tem que pensar muito bem que você tá aprovando, você está compartilhando a responsabilidade também. Você olhou aquele código, então essa coisa de dar aprovação só na amizade, não faça isso. Você, como desenvolvedor, você como engenheiro de software, pode ser cobrado também dessa responsabilidade. Afinal, você revisou aquele código. Então, eu gosto sempre de ter certeza do que eu tô aprovando. Eu acho que é uma boa prática também você ter esse senso de responsabilidade. E já que você chegou até aqui, eu quero saber se você concorda ou não e quais boas práticas você utiliza no seu code review. Conta um pouquinho da sua experiência, seu comentário é muito importante para mim. Assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário que eu vou responder é do Leandro Alves Channel. Eu quero saber se essa guitarra rola som ou é só item de decoração. Ainda mandou uma risadinha ali. Bom,
Essa guitarra aqui tem muita história, galera. Eu tive banda durante 7 anos da minha vida, mais do que isso, mas a minha banda principal durou 7 anos. A gente gravou DVD, vários videoclipes, a gente rodou o Brasil inteiro, que era uma banda de heavy metal só de mulheres, né? Então, assim, essa guitarra aqui, por muito tempo, ela fez um som bem pesado. Inclusive, é uma Gibson. Já me perguntaram qual marca que é, e é sim uma Gibson. Raridade, porque não tem mais isso, né? A Gibson acabou. E eu também tenho mais 4 guitarras que eu guardo de recordação, que são muito importantes pra mim. Foi um período muito importante da minha vida. Então, eu não sou poser, tá, galera? Aquilo ali não é decoração, faz parte da minha vida, mas hoje sim, tá na parede, porque faz muito tempo que eu não toco. Acho que hoje, se eu vou falar assim, se eu toco alguma coisa, acho que só a campainha mesmo, porque faz muito tempo que eu não tenho tempo pra parar pra tocar, né? Mas é isso, mais uma curiosidade aqui minha pra vocês. Muitas pessoas me perguntaram isso, por isso que eu escolhi essa pergunta. Não deixe de colocar seu comentário, porque seu comentário é muito importante aqui pra mim. E antes da gente se despedir aqui pro próximo vídeo, eu vou indicar outros 2 conteúdos pra você assistir aqui na sequência. Um conteúdo, já que a gente tá falando de qualidade de software, vai ser um vídeo recente que eu gravei sobre testes. Não deixe de ver esse vídeo aqui. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. Agora eu vou ouvir música, né? Porque me deu gatilho. E não deixe de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal aqui pra você, já sabe, né?